Apenas 16% dos homens reconhece ter sido vítima de violência sexual. O abuso sexual de homens e rapazes passa despercebido e nem sempre é visto como crime. Em média, um homem que foi abusado na sua infância demora cerca de 20 anos a partilhar a sua história e a procurar apoio. O abuso sexual afeta homens independentemente da sua orientação sexual. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Reflita Comigo. No tema de hoje, iremos abordar um tema que para mim é bastante negligenciado, pouco falado, muitas das vezes ignorado, e quando os assuntos vêm à tona, eles não são tratados da forma correta. As estatísticas revelam que 1 em cada 6 vítimas de na infância são do sexo masculino. Contudo, estes casos podem não corresponder à realidade, dado que muitos homens não denunciam os casos por medo de serem desacreditados e por julgamentos sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a National Sexual Violence Resource Center aponta que 1 em cada 33 homens será vítima de tentativa ou consumação de ao longo da vida. Outro estudo da Rape, Abuse and Incest National Network indica que 13% de vítimas que sobreviveram são homens. Outras pesquisas indicam que homens que sofrem de abusos tendem muitas das vezes a não expor os seus agressores. E isto acontece porque muitas das vezes estas vítimas sentem vergonha, medo, pavor de serem invalidados, de se sentirem menos homens, menos pessoas por terem reportado estes crimes. Em muitos países, as normas culturais rígidas sobre a masculinidade agravam estes quadros, fazendo assim com que muitos homens não consigam expressar a sua dor e denunciar os seus agressores. Uma das principais barreiras enfrentadas por homens que sofrem abusos é exatamente a sociedade, é o estigma que a sociedade coloca em cima destas vítimas. A sociedade frequentemente perpetua a ideia de que os homens têm que ser sempre fortes e que sempre conseguem defender-se e que, de alguma forma, homens não são vulneráveis a este tipo de abusos. Este mito que gira em torno da vulnerabilidade masculina impede que muitos busquem ajuda e compartilhem as suas experiências. Outro grande obstáculo deste tema, da denúncia deste tema, é que as denúncias das pessoas que foram abusadas não sejam levadas a sério, ou seja, sejam descredibilizadas. Pesquisas apontam que muitos homens que tentaram ou denunciaram estes casos foram ignorados e tiveram suas experiências minimizadas, seja pela polícia, pelos serviços de saúde ou até mesmo pela própria comunidade. E este descrédito acaba por aprofundar o trauma e a impotência das vítimas perante o que lhes aconteceu. Em casos de abuso por figuras de autoridade, como líderes religiosos, treinadores ou superiores hierárquicos, o medo de represálias ou consequências profissionais também contribui para o silêncio das vítimas. Muitos homens que enfrentam abusos nestas circunstâncias relatam que sentem-se duplamente traídos, tanto pelo agressor, tanto pelo sistema que deveria protegê-los. Existem estudos que apontam que mulheres também cometem estes crimes contra homens, embora muitos destes casos sejam menos relatados e subestimados. Homens que foram abusados por mulheres enfrentam uma barreira adicional: a percepção errada de que eles deveriam ter desejado ou gostado do ato. Em muitas culturas, a ideia de que o homem não pode ser vítima de uma mulher é profundamente enraizada e fruto do machismo, o que contribui para a falta de compreensão daqueles que passam por estas situações. Então, é necessário trazer este tema para cima da mesa, começar a discuti-lo, para que desta forma consigamos trazer voz às vítimas, fazê-las entender que elas podem comunicar os seus problemas e que eles não serão desvalorizados, não serão minimizados, eles serão ouvidos e acolhidos. Campanhas de conscientização são essenciais para informar a sociedade de que homens também podem ser vítimas e que o seu sofrimento é legítimo e digno de atenção. Desde cedo, meninos e homens precisam ser educados sobre consentimento e a importância de denunciar situações abusivas. Esta educação deve partir tanto das escolas quanto das famílias para que de alguma forma consigamos parar com os estigmas e com os mitos em torno da masculinidade. Homens sobreviventes precisam de acesso a serviços de apoio psicológico especializados, bem como um sistema legal que lhes ofereça apoio e justiça. O conceito tradicional de masculinidade muitas das vezes impede que os homens expressem vulnerabilidades e reconheçam traumas. Por isso, é tão importante desconstruir estes estereótipos e incentivar uma visão de masculinidade que permita aos homens serem vulneráveis, pedirem ajuda sem vergonha ou culpa. E com este vídeo eu quero mostrar que o machismo não afeta só um lado da moeda, ele afeta o todo. E o todo sofre em prol de uma bagagem que carregamos com desinformação e minada de preconceitos e mitos. Por isso eu insisto tanto na desconstrução de certos temas que nos ajudam a entender em como é que o machismo nos afeta e em como é que nós podemos, de alguma forma, melhorar
as estatísticas que são gravíssimas. O silêncio em torno destes assuntos não ajuda ninguém, ele só perpetua a injustiça e o trauma. Por isso é que eu sou a favor que se criem espaços para que estas vozes sejam ouvidas, entendidas e protegidas.